Com relação aos conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, BIOS é considerado o sistema básico de entrada e saída. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem dessa questão? Certo ou errado em relação ao termo BIOS? Bem, deixa eu mostrar para vocês então passo a passo aqui. Acompanha comigo, pessoal. Quando a gente fala sobre o termo BIOS citado nessa questão, percebe que aqui eu estou mostrando uma placa-mãe de um determinado computador, a chamada motherboard. E na placa-mãe, quando a gente visualiza ela, tem vários recursos. Tem o socket, que é onde conectamos o processador, que é a CPU, é a unidade central de processamento. Temos as portas para conectar periféricos externos. Temos os slots, que são usados para conectar placas de expansão, como placa de rede, placa de vídeo, placa de som, entre outras. Temos também um conjunto de chips chamado de chipset, que permite intermediar a comunicação entre os periféricos e a própria CPU. O chipset é um conjunto de chips. Temos também aqui essa marcaçãozinha que eu estou mostrando de um microchip, que tem armazenado dentro dele um software chamado BIOS. Observa aqui na placa-mãe, então, estou apontando aqui um microchipzinho, e dentro desse microchip nós temos um software chamado BIOS. Quando eu vejo essa placa-mãe mais frontal aqui, dá até para perceber o nome BIOS aparecendo aqui embaixo nesses microchips. Observa que eu super ampliei para vocês e aqui aparece dois microchips. Um é chamado de Main BIOS, que é a BIOS principal, e outro aqui chamado de Backup BIOS, que é uma BIOS de cópia de segurança. Mas o que é efetivamente esse termo BIOS que está aparecendo nesses microchips dessa placa-mãe? A sigla BIOS, pessoal, significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Aqui o Hércules Carvalho perguntando se BIOS é software ou firmware. Todo firmware é um tipo de software associado a um hardware. Essa é a resposta. Então, todo firmware é um software diretamente gravado em um hardware. BIOS é isso, é um software gravado diretamente num hardware, portanto é um firmware. Todo firmware tem essa ideia de um software gravado diretamente num dispositivo de hardware como um microchip. Então, quando a gente fala de BIOS, a sigla BIOS vem de Basic Input Output System. A própria tradução de BIOS já era a resposta da questão, porque BIOS, traduzindo para o português, é Sistema Básico de Entrada e Saída. É o Basic Input Output System. Então, quando a gente pensa nisso, qual é a função desse software chamado BIOS que nós temos lá na placa-mãe? Ele é um software necessário para a inicialização do computador. Essa é a grande função do software BIOS, inicializar o computador. E ele pode ser encontrado armazenado tanto em microchips de memória ROM, que é a memória somente de leitura, mas o BIOS também pode vir armazenado em microchips de memória flash. A vantagem de armazenar o BIOS em microchips de memória flash é que há uma facilidade muito maior em realizar as atualizações desse software BIOS. Então, se o BIOS vem em memória ROM, para atualizar o BIOS em memória ROM é muito mais complexo e exige alguém da área técnica para exercer essa operação. Agora, para atualizar um BIOS quando ele vem em memória flash, aí é muito mais fácil atualizar, mesmo sem um grande conhecimento técnico em relação àquele tipo de atualização. Então, BIOS serve principalmente para a inicialização do computador. Outra dica importante é que dentro desse mesmo microchip onde está o BIOS, vem junto um programa chamado Setup ou Setup BIOS. E esse programa é utilizado para alterar as configurações de inicialização. Então, se eu imaginar aqui, eu tenho a imagem de um programa chamado Setup ou Setup BIOS, que é um utilitário que me permite alterar as configurações de inicialização. E o interessante é que quando eu peço para gravar essas configurações de inicialização que eu fiz através desse programa chamado Setup, essas configurações serão armazenadas, serão gravadas em uma memória de configuração conhecida como CMOS. A CMOS é a memória utilizada para armazenar algumas configurações de inicialização que o usuário vai alterando através desse programa chamado Setup. Então nós temos aí o envolvimento também dessa memória CMOS. E um outro programa importante que também vem armazenado naquele mesmo microchip lá onde está o BIOS
é um outro programinha chamado POST, que significa Power On Self-Test. Esse programa chamado POST, durante a inicialização, é o responsável por testar os componentes básicos durante a inicialização, como, por exemplo, fazer o teste das memórias, realizar o teste das unidades de armazenamento que estão conectadas e reconhecidas nesse sistema. Então, o POST é um outro programa que também vem junto com o BIOS lá naquele microchip, justamente para testar. O nome já diz Power On Self-Test, quer dizer, testar enquanto liga. Testar os componentes básicos durante a inicialização do sistema. Agora que a gente já tem, então, um panorama bem mais claro sobre BIOS, sobre setup, sobre POST, agora a gente já pode responder melhor a questão, né? Com relação aos conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, BIOS é considerado o sistema básico de entrada e saída. Perfeito, pessoal. Certíssimo. E por que está certíssimo? Pela simples razão que a própria sigla BIOS, BIOS significa, traduzindo para o português, exatamente isso, Sistema Básico de Entrada e Saída, vem de Basic Input Output System. Então, perfeito, certíssimo a questão, sem erro nenhum, né?